Nós sabemos que a base principal de um país se constrói por meio da educação. Educação e formação de seus habitantes. Professor, eu quero falar um pouquinho do agronegócio. Na sua avaliação, como é que essa área tem se comportado a nível de Mato Grosso e qual a contribuição que tem dado para o crescimento? Eu acho que a primeira etapa do desenvolvimento é geralmente a atividade agropecuária, né? O mineral em algumas regiões, mas fundamentalmente nessa região nossa foi a agropecuária. Eu acho que isso está mais ou menos resolvido, né? Eu acho que a questão do agronegócio em Mato Grosso está mais ou menos resolvido e que está possibilitando o patamar seguinte, né? Pelo índice do PIB, que o número do PIB que saiu agora, semana passada, 15 dias, né? Você tem um PIB de 28% de agropecuária com 72% de atividades urbanas, né? A população tende a decrescer na atividade agropecuária, naturalmente, pela eficiência que a agropecuária e a tecnologia em Mato Grosso tem demonstrado na questão da pecuária, da agricultura e da pecuária. Mas, de qualquer maneira, eu acho que já cumpriu o seu papel, né? Cumpriu o seu papel. Com uma intensidade importante, né, do ponto de vista tecnológico, que deriva, né, do pessoal da agronomia, da veterinária, que foi formado nas universidades e que está à disposição, né, do setor produtivo. As perspectivas para o futuro do agronegócio? Falta incentivo? O senhor acha que do jeito que... Eu acho que está na hora de acabar o incentivo. Acho que eles têm que começar a trabalhar pelas próprias pernas, né? Evidentemente que a eficiência é uma questão que você tem que avaliar. O que a gente tem que entender é que essa eficiência produtiva, né, ela tem que chegar a um ponto que você consiga comercializar, né, com o pagamento de alguma contribuição. Do jeito que a coisa está muito complicado, porque você tem lei Candir, né, de tal maneira que você exporta e você não paga um tostão de imposto, né? Mas, evidentemente, que as pessoas usam educação, as pessoas usam saúde, as pessoas que trabalham no agronegócio fazem esse tipo de uso, né? Ainda que a qualidade seja discutível, mas isso tem que estar à disposição. Então, o que é preciso a gente entender é que vai melhorar a atividade tem que aumentar a sua eficiência para poder deixar de receber todos esses incentivos fiscais e que o Estado possa fazer investimentos em outros setores. Certo. Eu estou dizendo isso porque grande parte dos incentivos fiscais, né, deixa de contribuição a questão, por exemplo, de educação e saúde, que é mantida pelo governo federal. Se você pegar a Universidade Federal, se você pegar o Instituto Federal de Educação, se você pegar o SUS, é dinheiro federal que entra no Estado. Então, é preciso que o Estado tenha um pouco de folga para começar também a substituir o governo federal e começar a criar sua própria independência, como São Paulo, por exemplo, que também recebe recursos federais, mas proporcionalmente menos do que aquilo que... Professor, embora o senhor esteja aposentado hoje, mas não pode se negar que o senhor faz parte da comunidade universitária, né? Como é que o senhor tem visto a evolução das universidades no país e propriamente aqui em Mato Grosso? Eu queria também uma opinião do senhor sobre os acadêmicos hoje, né? Como é que está? Sobre Sinop, né? Sinop é típico, né? Foi fundada na década de 90, né? E a gente não tinha nenhuma perspectiva, a não ser mais ou menos aquela tradicional de formar professores, aquela coisa toda, né? E durante o período que eu estive lá também não havia muita definição. No ano 2000, né, a partir do ano 2000, principalmente 2003 com Lula, né, isso se resolveu, né? Houve grandes investimentos em educação. Desde o governo Fernando Henrique, você teve uma mudança estrutural na educação, que foi a avaliação do setor público. É curioso porque sempre houve um preconceito com o setor público da educação. Eu tenho muita satisfação, muito orgulho de ter sido aluno do setor público desde o pré-primário, né? Fui formado pelo setor público. É verdade que em São Paulo, é verdade que em outros estados... Mas é pública. Né? Então, o que se tentou fazer em algum momento em dizer assim, olha, não funciona o setor público, foi ao contrário, né? O setor público mostrou que era mais competente que o setor privado, principalmente no setor da escola superior, né?
Então, já a gente ficou mais satisfeito. Eu acho que a gente, em algum momento, vai acabar percebendo que a escola, tanto pública quanto privada, é mais ou menos a mesma coisa. Mas por um certo preconceito, você mantém a escola privada como melhor, né? É preciso investir? É preciso investir. E Sinop, por exemplo, o setor público sempre foi boa escola, né? Mas havia uma certa deficiência de professores. Porque quando você gera o problema, né, o problema na educação, você começa a perceber que você tem aquela coisa sucessiva. Você não tinha professores de física, você não tinha professor de química, você não tinha professor de biologia quando eu estive em Sinop, né? Eu só consegui levar para lá biologia, né? Quer dizer, hoje você tem professores de biologia em Sinop, né? Claro. Uma turma que a gente conseguiu formar, além de educação à distância em Colíder, o pessoal da Anemate fazendo isso lá em Alta Floresta, então de alguma maneira a gente conseguia resolver. Mas química e física era um problema sério. Então, quando veio o programa do Lula, né, esses programas que entraram nas universidades, então, foi possível entrar com doutores, foi possível entrar com centros de tecnologia, como o caso da Embrapa, em Sinop, né? De alguma maneira que você começa a ter professores, né, que não só vão trabalhar nas suas pesquisas, mas também vão dar aulas para formar gerações futuras. Professor, o fator educacional, ele influencia no crescimento econômico de uma cidade? Se você não agregar tecnologia às coisas, como a gente viu na Terra, nada acontece, né? Então você precisa de alguns fatores, né, para você fazer produção, né? E um desses fatores é exatamente a tecnologia que deriva do setor educação. Educação e tecnologia estão sempre muito ligados, umbilicalmente ligados. Professor, sem censura, está se discutindo sobre a divisão do Estado. De novo? O senhor é a favor ou contra? Eu sou contra. Eu acho que a questão da divisão do Estado é uma questão que não vale a pena a gente discutir, porque não é que o Sul seja melhor que o Norte ou o Norte melhor que o Sul, né? Os políticos estão preocupados com isso, né? A população nunca esteve preocupada com essa questão, tenho certeza disso. O problema é que os espaços para os políticos, né, ficam insuficientes. E então, certamente, a população não está preocupada com isso, porque é no dia a dia dela, né? O que ela precisa é educação, saúde, segurança, que precisa. E que aqui no Sul também não existe, quer dizer, o pessoal do Sul também não tem, né? Quer dizer, se há dificuldades nos governos, os governos são gerais. Né? Então, não acredito nisso, não. Uma mensagem para o Mato Grosso. Bom, Mato Grosso é a questão do futuro, né? Como sempre, a gente continua acreditando no futuro, uma população nova, uma população vibrante, né? E uma população que precisa de oportunidades, que elas sejam cada vez mais abertas para que todos nós participemos. Professor, eu quero agradecer a presença do senhor aqui no nosso programa, nesta noite de sábado, para todo o estado de Mato Grosso, e o senhor que, além de professor, mestre, tem realmente um poder de falar com a sociedade muito grande. Deu nesta noite, com toda a convicção, uma aula para a nossa sociedade. Agradecer ao senhor a presença aqui. Obrigado. Ok? Até outra vez. O programa Cláudio Alves retorna no próximo sábado, neste mesmo horário. Pedimos ao Criador para que ilumine toda a sociedade de Mato Grosso e até lá. Professor, muito obrigado pela presença do senhor.